Marcos capítulo 10, verso 46, eu gostaria que você abrisse comigo. Marcos capítulo 10, 46, a Bíblia fala a respeito de um cego chamado Bartimeu. Você pode dizer comigo Bartimeu, 1, 2, 3? Bartimeu. Vamos juntos, Marcos capítulo 10, 46. E vieram para Jericó, e saindo Jesus de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão também o seguia. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. O que ele estava fazendo? Alguém diga bem alto comigo, diga, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava ainda cada vez mais alto, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Verso 49. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, porque Jesus está te chamando. Hashtag, você ganhou na Mega Sena, rapaz. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Verso 51. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Conecte-se comigo. Existe uma grande multidão. Jesus está naquele lugar. E onde Jesus estava, gente, muitas pessoas afluíam para aquele lugar. Porque a propósito, gente, Jesus operava muitos milagres. A Bíblia fala que Jesus ensinava a palavra de Deus com autoridade. Coisa especial é você ver alguém cheio do Espírito Santo e com autoridade ensinando a palavra de Deus. Jesus falava dessa maneira e as multidões queriam estar perto de Jesus. Eu nem consigo imaginar quantas pessoas são, mas quando a Bíblia refere-se multidão, a minha sensação, gente, é aquele negócio, que aquela muvuca, aquele negócio que ninguém consegue chegar perto. E Jesus, ele está passando. Todo mundo quer encostar em Jesus, todo mundo quer ter um momento com Jesus. E de repente, existe um homem. Ele é cego, chamado Bartimeu. Obviamente, como cego ele não pode ver. A vida de um cego, naquela época, se tornaria ainda muito pior do que é hoje. Porque, obviamente, hoje talvez se desenvolveu muitas caracteres, onde o cego tem maior oportunidade. Existe um teclado no seu celular, se você não sabe que ele é para cegos. Existem caminhos no chão, que são como linhas que ajudam o cego a caminhar. Naquela época, um cego, ele não podia fazer nada. E a Bíblia fala que esse homem chamado Bartimeu, alguém diga comigo, Bartimeu, ele estava mendigando. Essa era a realidade de Bartimeu. Ele era um mendigo, ele pedia esmolas, ele vivia da doação de pessoas, da caridade de pessoas. Mas quando ele ouviu, eu fico imaginando, ele está cego, ele não vê nada, mas ele pesca no ar. Jesus foi para lá. Quem está aqui? Jesus. Sim, Jesus. E a Bíblia fala que ele começa a gritar. Não é apenas um sussurro, mas é um grito. E a Bíblia fala que ele clamava, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. O fato de ele chamar Jesus de filho de Davi comunica algo. Provavelmente ele sabia que Jesus, o filho de Deus, ou seja, o Messias, viria da genealogia de Davi. Ele era prometido, filho de Davi. Quando ele está dizendo filho de Davi, ele está dizendo: eu creio que tu és o filho de Deus, Jesus. Eu creio que tu és o Messias que veio a esse mundo para salvar. A propósito, quantos aqui creem que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, o Salvador desse mundo aqui? Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ele está declarando: Jesus, filho de Davi, eu creio que tu és o Filho de Deus, tem compaixão de mim. E a Bíblia fala que quanto ele mais gritava, as pessoas o repreendiam: calha a boca, cego. O que você quer incomodar Jesus? É interessante que esse cego a vida inteira clamou por esmolas, clamou por coisas e as pessoas não repreendiam ele, mas no exato momento que ele começa a clamar por Deus na vida dele, as pessoas o repreendem. Deixa-me falar algo para você: o diabo não está pouco importando enquanto você estiver clamando por coisas, mas no momento que você começa a clamar por Deus, ele se levanta contra você. Enquanto você está pedindo por esmolas, por coisas desse mundo, o diabo não tem problema nenhum, mas no exato momento que você se levanta a sua voz para clamar ao Filho de Deus, o inimigo vai tentar resistir você. Fique quieto, Bartimeu. A Bíblia fala que quanto mais o repreendiam, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é incrível, porque Jesus está caminhando naquela multidão, e a Bíblia diz que Jesus para e diz: quem está clamando a mim? Mateus, você acha que Jesus ouviu? A minha imaginação é mais ou menos assim. Você já foi num estádio de futebol?
Todos estão gritando. Apenas mais um grito na multidão é apenas mais um. Hashtag, ninguém ouve ninguém. Mas por mais que talvez os ouvidos de Jesus não fossem capazes de tocar, eu creio num Deus que o tempo inteiro está a nos assistir. Amém. Eu creio num Deus que o tempo inteiro tem os seus olhos sobre a nossa vida. Jesus ele para e fala: tem alguém clamando por mim, existe alguém chamando o meu nome. Pedro, você, vai lá e chame aquele cara. Trouxeram o cego para Jesus. Quando ele está na frente de Jesus, não é engraçado que Jesus pergunta para ele? Na frente de Jesus, Jesus fala: o que queres que eu te faça? Olhe para alguém perto de você e diga: o que queres que eu te faça? Jesus, que pergunta mais esquisita. O que um cego quer fazer? Preposição número 1, o cego diz: Jesus, eu quero um iPhone Pro Max. Opção número 2, Jesus, estava afim de fazer uma viagem para Dubai, você não me permite ir. Opção número 3, Jesus, me paga uma janta na churrascaria. É óbvio, um cego ele quer ver, mas deixa eu falar algo para você. Jesus queria ouvir da boca daquele cego o que ele queria. Porque muitas vezes na nossa vida, gente, nós reclamamos a Deus a vida que nós não temos, mas nem mesmo nós sabemos o que nós queremos para nós mesmos. Deus, por que minha vida está assim? Jesus está dizendo para ele: Bartimeu, eu preciso trocar a sua mentalidade. Eu preciso que você saiba o que você quer e qual é o seu próximo passo. Diga para alguém perto de você, diga: você precisa saber seu próximo passo. O que você quer, Bartimeu? Às vezes, nem nós sabemos o que nós queremos. Vamos ver algumas palavras do apóstolo Tiago aqui. Em Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B do verso, Tiago capítulo 4, verso 2, a parte B, o apóstolo Tiago nos diz assim: nada tendes porque não pedis. Você pode dizer comigo: nada tendes porque não pedir. Porque é óbvio, se você não sabe o que quer, você não tem o que pedir. Ele está dizendo: você não tem nada porque você não tem pedido para Deus, porque muitas vezes nem você sabe o que você quer, porque a mentalidade nossa, gente, quando nós não pensamos da maneira que Deus pensa sobre nós, muitas vezes nem nós sabemos o que queremos. Jesus está tentando tocar Bartimeu e dizer: Bartimeu, eu preciso ouvir na sua boca o que você quer. O que eu quero tocar na sua mentalidade, Bartimeu, é que você saiba qual é o seu propósito, o seu futuro. O apóstolo Tiago continua no verso 3, e ele faz um trocadilho interessante aqui, me deu o verso 3 de Tiago capítulo 4. O apóstolo Tiago nos diz: pedis e não recebereis, porque pedis mal. Diga para alguém perto de você, diga: se você pedir mal, você não vai receber. Mateus, por que não irá receber? Deixe-me falar uma coisa para você. As orações que Deus responde na sua vida, são as orações que te aproximam do propósito de Deus para você. Deus não responderá suas orações que não estiverem no centro da vontade de Deus. Existe um dilema aqui. Às vezes, o que eu estou pedindo pode não ser aquilo que Deus quer para mim. O apóstolo Tiago está dizendo: você pede e às vezes você não recebe, porque você não está pedindo da maneira que você deveria pedir. Ele continua: porque na verdade você talvez queira esbanjar em próprios prazeres. Mas a pergunta é: você está vivendo na vontade de Deus para a sua vida? As suas orações têm sido a vontade de Deus para você? É tão possível que talvez não fisicamente como Bartimeu, mas nós possamos caminhar cegos nessa vida, nessa jornada, sem entender qual é o nosso propósito e o que Deus quer sobre nós. A nossa mentalidade, aquilo que nós pensamos e nos é revelado por Deus no nosso coração, é o que nos faz caminhar em direção. Jesus pergunta para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Bartimeu, você sabe o que quer? Você quer apenas mais uma esmola? Você quer apenas mais uma ajuda? O que você quer, Bartimeu? Bartimeu, ele responde: Jesus, eu quero ser curado. Eu quero tornar a ver. Obrigado pelo seu amém entusiasmado aqui hoje. Tem um amigo meu aqui só nessa reunião. O que Jesus está tentando mudar, conecte com isso, não é apenas devolver a visão para Bartimeu, mas Jesus está tentando dizer: Bartimeu,
eu quero trocar a sua maneira de pensar, a sua mentalidade, porque se você não sabe o que você quer, Bartimeu, se tu não sabe o seu propósito, tampouco eu posso fazer algo por ti.